Você que está em casa e nos acompanha, bom dia a todos, graça e paz. Acompanhe conosco a leitura, abra sua Bíblia conosco em Mateus capítulo 5, verso 20, que diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Novamente, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações e que possamos sair daqui hoje na certeza que o Senhor falou conosco. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem para a nossa meditação nessa manhã tão agradável, em que o sol nos agrada tanto nessa manhã, com a sua luz e nos ilumina, é a excelência da fé em Cristo Jesus. A excelência da fé em Cristo Jesus. E nós estamos meditando nesse trecho de 17 a 20 já há um tempo, meus irmãos, e Jesus Cristo vem nesse contexto do verso 17 até o 20, definindo para nós a atitude, a sua atitude diante da lei e dos profetas. Meditamos sobre isso. O Senhor define claramente as características do seu ministério. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo não foi, meus irmãos, incoerente com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento, mas também Ele vai nos dizer e nos fala o nosso Senhor que o que Ele ensina é totalmente diferente do que os escribas e os fariseus estavam ensinando nos seus dias. O ensinamento de Jesus Cristo, como dizem os próprios leitores, os próprios ouvintes, no final do Sermão do Monte, o seu ensino era como quem tem autoridade, e não como os escribas. O Senhor demonstrava no seu ensino que Ele não apenas tinha o conhecimento da lei e dos profetas, mas que Ele vivia a lei e os profetas. Jesus Cristo também mostrou nesse texto, meus irmãos, do 17 ao 20, como deve ser a nossa atitude para com a lei e para com os profetas. Cristo não veio para facilitar as coisas para as nossas vidas. Ele não veio para revogar a lei. Ao contrário, Jesus Cristo veio ao mundo para nos capacitar a observar a lei e amá-la e guardá-la em nossos corações. O menor mandamento que tem nas Escrituras, se é que podemos dizer que existe o menor dos mandamentos, reveste da mais importância e vitalidade para as nossas vidas. O propósito da graça em nossas vidas consiste em capacitar a cada um de nós a cumprir e a guardar a lei para conosco diariamente. E quando chega nesse ponto, meus irmãos, nós chegamos no verso 20. E o verso 20, o nosso Senhor Jesus Cristo faz um comparativo entre o cristão, entre aqueles que seguem a Jesus Cristo, com os fariseus e os escribas da sua época. Em relação a esses grupos, meus irmãos, nós temos muita coisa a comparar. Esses grupos, meus irmãos, compreendiam e interpretavam a lei, as escrituras de forma errônea, de forma errada. De um lado nós temos os escribas. Os escribas eram homens que viviam ensinando e expondo a lei a todos os lugares, a todos aqueles que procuravam. A Bíblia conta, e a história também vai nos dizer, que eram grandes autoridades no assunto. Dedicavam a sua vida à leitura, aos estudos e à prática da lei. Eles viviam em torno da lei e por isso todos os homens e mulheres, o povo daquela época, lhe davam atenção e queriam ouvi-lo. De outro lado nós temos os fariseus.
Os fariseus eram notáveis pela sua pretensa piedade, mostravam-se piedosos, eram indivíduos separados dos outros, e o próprio nome fariseu quer dizer isso, separados dos outros, focados em atos cerimoniais, nos códigos da lei, códigos religiosos e na lei mosaica. Tinham regras próprias e condutas próprias de vida e a seguiam com severidade. Por exemplo, um exemplo que nós temos é que a lei mosaica estipulava para os judeus um jejum anual. Na lei mosaica tem apenas um jejum, já os fariseus faziam 2 jejuns semanais e impunha essa regra ao povo. O homem comum via os fariseus e os escribas, eles viam os fariseus e os escribas como modelos de virtude, modelos de piedade, e infelizmente eles não eram isso. Eles não tinham essa pretensa piedade em suas vidas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse verso 20, diz para nós que nós temos que exceder a eles, aos escribas e aos fariseus. O Senhor Jesus demonstrou no seu ministério, em todos os seus encontros, que os escribas e os fariseus não passavam de sepulcros caiados, vazios e ocos, com as doutrinas, como que as doutrinas deles falhavam em levar o homem a Deus. E então, junto com isso, o Senhor Jesus Cristo apresenta a doutrina verdadeira, a fé verdadeira que foi revelada nas Escrituras, que muitos tinham esquecido, que muitos não chegavam ao contato das Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos verificar um pouco a doutrina dos escribas e dos fariseus, como que esses homens agiam na sua época. As Escrituras nos apontam que eles, esse grupo de pessoas, tanto os fariseus quanto os escribas, possuíam uma moralidade de justiça externa. Eles apresentavam um senso de justiça, um senso de piedade. Jejuavam 2 vezes por semana e falavam para todos que estavam fazendo isso, e o próprio Cristo diz que eles já receberam a sua recompensa. Davam o dízimo de tudo, mostrando que estava dando o dízimo, e eles estavam recebendo a sua recompensa. Eram altamente religiosos, participavam de todas as festas, de todas as cerimônias, de todos os encontros, não saíam do átrio do templo e participavam inclusive do sinédrio, mas eram hipócritas, eram vazios, não tinham uma verdadeira adoração, falavam até de uma verdadeira adoração, mas não assumiam a posição de adoradores. Em Mateus 23, 23, o nosso Senhor Jesus Cristo manda um recado para eles, para os 2 grupos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. E o Senhor Jesus Cristo fala aqui o seguinte: sim, vocês têm que dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas também deve amar, ser justo, misericordioso e a fé. Os escribas e os fariseus não possuíam uma excelência de fé, e Cristo, meus irmãos, nos chamou para fazer isso. Cristo nos chamou para possuir a excelência que eles não tinham. Para obter a excelência, meus irmãos, nós precisamos entender aonde eles falharam, aonde os fariseus e os escribas falharam, e entender essas falhas. E nós conseguimos, meus irmãos, encontrar 3 falhas desse grupo religioso que nós temos que não ter na nossa vida, temos que tirar da nossa vida.
A primeira falha que nós encontramos nesses dois grupos, nos escribas e nos fariseus, é que eles possuíam uma religiosidade formal e externa. Meus irmãos, os escribas não possuíam, os fariseus não possuíam uma religiosidade no coração. Não estava no coração deles, estava na forma, na aparência, do jeito de andar, do jeito de se comportar, da forma de vestir, nos lugares onde que eles estavam. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que não há contradição entre a justiça de Deus e o seu amor. Andar de forma justa implica em ter um coração justo. Os fariseus seguiam a lei, as cerimônias, os rituais, aquilo que a lei prescrevia de estar no templo, mas eles não tinham um amor ao próximo. Eles tinham uma vida visivelmente reta e admirável, mas não tinham compaixão para o ser humano. Não tinham amor para o próximo, em ajudar e andar junto com aquele que está sofrendo. Meu irmão, minha irmã, a santidade e o amor precisam andar juntos. Ser reto das suas atitudes implica em amar o próximo como a si mesmo. O amor santo desmascara o que é falso, desmascara o que é espúrio e ama a palavra de Deus. O amor, meus irmãos, santo acusa o reto, acusa o hipócrita e corrige em amor aquele que está andando de forma errada. Eles possuíam uma forma de religiosidade rígida em suas vidas, uma religiosidade rígida demais, mas era totalmente desprovida de cuidado com o próximo, de cuidar daquele que está precisando. Eles pareciam, meus irmãos, estar muito bem e serem alvos de admiração de todos, mas no íntimo eram tristes homens pecadores, vazios e ocos, e não amavam o próximo. Infelizmente, na nossa época, nós temos muitos que estão assim por dentro das igrejas, são regulares na sua frequência, vêm às reuniões todos os dias, em todos os encontros, em todas as programações, em todos os eventos, auxiliam em todos os eventos. Pessoas que defendem atos culticos, cerimônias, rituais, mas não têm o amor ao próximo, não ama aquele que está ao seu lado, não fala com o irmão, tem grandes barreiras que separam e fazem de tudo para que essas barreiras estejam firmes, constantes e permanentes. Não se alegra com o irmão, não chora com ele, não sente a sua dor, está longe da vivência dos irmãos. Quantos dentro da igreja são invejosos, são caluniadores, são mentirosos, fofoqueiros, verdadeiros fariseus e escribas no meio da igreja. Era isso que Jesus, meus irmãos, denunciavam na vida dos fariseus e dos escribas, desrespeitosos com as pessoas que estão ao seu lado. A nossa justiça deve exceder aos escribas e aos fariseus. A nossa vida não é uma formalidade, não é uma agenda que a gente espera o anúncio da igreja para saber o que vai fazer, não é uma hora, não são ritos, não são celebrações. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de amor, de domínio próprio, de longanimidade, de perdão para com todos que estão à nossa volta. O reino de Deus não envolve apenas atos externos às nossas vidas, precisa envolver o nosso coração, precisa envolver o nosso íntimo. Quão cuidadoso nós somos com o irmão que está ao nosso lado. Quantas vezes em nossos lares a nossa oração vai em direção aos irmãos da nossa igreja, aos nossos familiares. Nós não podemos viver uma fé, meus irmãos, de formalidade, de atos externos, de aparência.
A nossa fé tem que motivar o nosso coração e mover as nossas vidas em lágrimas, em risos, em direção ao outro, sabendo que o outro precisa das nossas orações, precisa do nosso afago, precisa do nosso companheirismo. Precisamos olhar para o outro, coisas que os fariseus não faziam, eles não se importavam. A segunda falha que nós encontramos nos fariseus, meus irmãos, é que esse grupo, os fariseus e os escribas, eles se interessavam apenas por eles mesmos. Eles só se interessavam por eles. Viviam satisfeitos com eles próprios, com as suas conquistas, suas ações e seu jeito de ser, num grupo fechado. Não queriam se envolver com a necessidade do povo. O objetivo final desse grupo, meus irmãos, era glorificar a si mesmos e não a Deus. Lembramos da parábola do fariseu e do publicano que o Senhor contou? O fariseu e o publicano estavam orando diante do templo, orando ao Senhor. A oração do fariseu está escrita em Lucas 18:11, e diz o seguinte: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Uma vida que pensava apenas em si mesmo, um grupo que estava apenas olhando e olhavam para o seu umbigo. Eles se bastavam, eles eram os melhores dos melhores. Para ele, se estou bem, por que vou fazer algo para outro? Se eu não estou precisando de nada, por que eu vou ajudar? Se eu estou bem aqui no Rio, por que eu vou olhar para o Rio Grande do Sul? Se eu estou bem aqui na igreja, para que eu vou olhar para a comunidade que está à minha volta? Eles eram, aos seus pontos de vista, os melhores, os santos, os puros. E isto, meu irmão, minha irmã, é um insulto diante de Deus. É um insulto diante da presença de Deus. Não havia nenhum sinal de adoração na vida daqueles homens. Como é fácil, meus irmãos, nós cairmos nesse erro. Como é fácil achar que nós somos autossuficientes e não dependemos de ninguém à nossa volta, que somos o melhor dos melhores, o último biscoito do pacote que todos brigam para poder pegar, que sem nós na igreja, a igreja não é nada, e o reino de Deus seria um fracasso sem a nossa presença, que não precisamos dos outros em nossas vidas. Abandonamos os relacionamentos e nos isolamos, achando que só nós somos a resposta para tudo o que está acontecendo. Nunca podemos, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer de entender e olhar conforme Deus nos olha. Nós nunca podemos perder esse viés em nossa vida. Nós temos que olhar para nós mesmos conforme Deus nos olha. E como nós somos vistos diante de Deus. Como você é visto diante de Deus. Deus nos olha como pecadores. Nós somos pecadores. E cada um de nós caminhávamos para a morte eterna. Nós tínhamos esse caminho reto, certeiro. Nós não tínhamos condições de sair desse caminho, estávamos caminhando em direção ao inferno, mas pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos amou de tal forma que o seu Filho verteu o seu sangue para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. A nossa salvação não é mérito nosso e nós não poderíamos ter a nossa salvação por nós mesmos, mas foi conquistada por Jesus Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa, e podemos dizer que somos até piores, meus irmãos, porque mesmo sabendo da salvação, nós continuamos pecando. Mesmo sabendo o que é pecado, nós continuamos pecando. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15,
O apóstolo Paulo diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabia que ele era um dos principais pecadores. Nós somos pecadores, somos um povo que foi reunido por Deus, que estávamos em pecado, afastado da sua presença, e Ele nos reuniu como um rebanho, e Ele como nosso pastor, e juntos estamos em comunhão. Nós, meus irmãos, não podemos viver uma vida de fé pensando somente em nós mesmos. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. O cristianismo nos faz amar uns aos outros como a nós mesmos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. A terceira falha que nós encontramos nos fariseus e nos escribas é que esses dois grupos, meus irmãos, se interessavam pelos detalhes e não pelos princípios básicos. Esse grupo eles se interessavam pelos detalhes e não pelos princípios básicos. Vou repetir mais uma vez: eles se interessavam pelos detalhes e não pelos princípios básicos. Eles estavam tão preocupados com as ações, de como deveria ser, como se comportar, como está na sociedade, que eles não pesavam os motivos. Eles sentenciavam o pecador, mas não provia a libertação do pecado dessas pessoas. Queriam disciplinar as pessoas a uma vida reta, mas não queriam curar essas pessoas. Essa, meus irmãos, é a mais notável diferença entre os fariseus e os escribas e o ministério de Jesus Cristo. Enquanto Jesus dizia para os pecadores: vai, os seus pecados estão perdoados, vai, a sua fé te salvou, eles viravam para os pecadores e diziam: a lei de Moisés diz isso, a lei de Moisés diz aquilo, vamos pegar a pedra e vamos apedrejá-los, vamos colocar para fora da cidade. Exibiam em sua vida total ausência das bem-aventuranças que nós já meditamos nesse período, do texto que vai desde o versículo 1, meus irmãos, até o versículo 12. Eles não tinham essas bem-aventuranças nas suas vidas. Na sua vida não havia nenhuma dessas bem-aventuranças. A santidade era exposta por esse grupo, mas não era vivida por esse grupo. A santidade estava na frente deles e todos estavam vendo, mas não envolvia atitudes no coração daqueles homens daquela época. Amar a Deus e amar ao próximo não era o centro da religião daquele grupo de pessoas, nem dos escribas, nem dos fariseus. Meus irmãos, nós não podemos perder a essência da nossa fé pelos detalhes, pelas coisas que são supérfluas. Nós não podemos esquecer dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo por conta da doutrina de homens como os fariseus e escribas fizeram. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas e temos que amar o próximo como Cristo nos amou, que foi a última lei que Ele deixou para nós. Uma nova lei vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O cristão, meus irmãos, é uma pessoa que exemplifica na sua vida as bem-aventuranças. Você é cristão, você que está em casa é cristão, carrega a Bíblia, vem à igreja, coloca na sua agenda, está aqui, participa da liderança da igreja. Mas se você é cristão, você é humilde de espírito, é manso, é misericordioso, tem fome e sede de justiça, é limpo de coração e é pacificador. O cristão busca essas qualidades. Uma frase de um autor anônimo diz o seguinte: o fruto do Espírito é o conjunto de virtudes que experimentamos na proporção,
na qualidade, na profundidade e na intensidade do nosso relacionamento com Deus. O fruto do Espírito aparece em nossas vidas o quanto nós somos mais íntimos de Deus. Quanto mais íntimos de Deus nós somos, mais os frutos do Espírito aparecem em nossas vidas. Se você não busca, meus irmãos, essa característica da bem-aventurança, se você não quer expor essas bem-aventuranças, é porque justamente você não excede aos escribas e aos fariseus. Nós não podemos viver uma fé que negocia princípios básicos da nossa fé em prol de detalhes, em prol de coisas humanas, em prol de coisas que são apenas doutrinas de homens, conceitos de denominação, e deixa a Escritura de lado. Concluindo a mensagem, meus irmãos, Cristo nos chama à excelência de fé. A excelência de fé em Jesus Cristo, meus irmãos, é saber que Cristo veio ao mundo não para nos ensinar que nós fomos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas Ele veio ao mundo para transformar o nosso coração em um novo coração. Ele veio ao mundo, meus irmãos, para que o nosso coração ame a Deus e ame os seus mandamentos e ao próximo, que o amor de Deus invada o nosso coração e tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, que nós venhamos ficar sujeitos à ação do Espírito Santo. Cristo não veio para revogar a lei, mas para nos capacitar a cumpri-la diariamente em nossas vidas, porque nós o amamos, não para que nós venhamos ser salvos. O homem nunca foi salvo pela lei e nunca será. A lei não tem poder para salvar o homem, mas a maior prova de que recebemos a graça divina em nossa vida é quando nós caminhamos em retidão, quando nós caminhamos em conformidade com a lei. A fé em Jesus Cristo possui a excelência quando nós mostramos boas obras em nossas vidas, quando nós mostramos misericórdia, quando nós mostramos longanimidade, quando nós mostramos mansidão, quando a santidade, meus irmãos, é exemplificada no nosso cotidiano, na nossa vida diária, quando a santidade está presente a cada dia, a cada momento, quando a cada dia da nossa vida nós conseguimos ser diferente do que nós fomos ontem e mais semelhante ao que Cristo foi no seu ministério na terra. O pastor Steven Layson, ele diz o seguinte: o caminho que conduz o céu deve conduzir primeiro à santidade. O caminho que conduz ao céu deve conduzir primeiro à santidade. E Jesus disse em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos do Senhor estão sempre à nossa frente, as Escrituras estão à nossa frente. Nós precisamos guardá-las em nosso coração, e guardá-la em nosso coração traz mudanças. Quem ama o Senhor Jesus guarda os mandamentos no coração. Nós fomos chamados, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, você que está em casa, fomos chamados pelo Senhor para exceder aos escribas e os fariseus, para ter um coração igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo, um coração reto e abundante, um coração que esteja liberto para amar e perdoar ao próximo. Que nessa manhã nós possamos nos confessar, nos aquebrantar diante do Senhor e deixar um coração sem mágoas, sem maldições nele, com uma vida que transborda de paz, de alegria proporcionada pelo Espírito Santo em nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é o oleiro,
é o oleiro da nossa vida. Ele molda o nosso ser, Ele molda nossas atitudes, Ele molda nosso jeito de andar, de falar, de compreender, de estar na sociedade. Jesus é aquele que acende a chama da sua vida e te faz com um coração novo, com um coração resgatado, com um coração igual ao dele. E nessa manhã nós somos chamados a deixar em nossas vidas um coração igual de Jesus Cristo, a pedir que Ele transforme totalmente, que a excelência da fé em Cristo Jesus cresça em nós. Nós não queremos ser igual aos escribas, igual aos fariseus, que tinham uma fé aparente, que apenas iam aos rituais, que apenas iam às celebrações, aos cultos, mas não viviam essas celebrações, que levantavam a mão, que adoravam, fechavam os olhos aparentemente, mas o coração não vinha, a adoração não vinha do fundo do coração. Que a partir dessa manhã, que a partir desse versículo, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito ao dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que esse versículo possa moldar a nossa vida daqui em diante, que os nossos dias possam ser diferentes, que os nossos cultos e celebrações possam ser diferentes, que nós possamos entregar ao Senhor um culto que vem do nosso coração, amando ao próximo, não pensando em si mesmo, estando em comunhão uns com os outros, se preocupando uns com os outros. Assim, dessa forma, nós excederemos aos fariseus e aos escribas. Vamos louvar a Deus?